Olá! Nesse vídeo nós vamos falar sobre os 7 cuidados que todo lojista deve ter ao incluir o nome do cliente no SPC. Mas antes da gente falar das dicas desse vídeo, que são bem bacanas, eu vou pedir para que você se inscreva no nosso canal do YouTube, ok? A primeira dica é sobre o prazo para você negativar o cliente. Via de regra, você já pode incluir um cliente no SPC quando ele estiver com a parcela com um dia de atraso. É claro que para um bom relacionamento que eventualmente você tenha com o cliente, você não vai fazer com um dia. As melhores práticas, o melhor prazo é entre 30 e 45 dias. Ou seja, esse é o melhor período que você tem para avisar o seu cliente que ele está com uma parcela em aberto na sua loja e você tentar fazer a cobrança, ok? Segunda dica, mantenha ao menos 3 avisos para o cliente que está devendo na sua loja antes de negativar ele. Por que isso é importante? É importante, eventualmente, que o cliente esqueceu e outra para que você mantenha um bom relacionamento com ele. Você deve entrar em contato com ele por e-mail, ligação e SMS. São os 3 principais canais que você tem de acessar o seu cliente, de você conseguir conversar com o seu cliente. Cuide para não errar o nome do cliente no momento de você fazer a inclusão dele no SPC. O que eu quero dizer com isso? É importante você verificar se o CPF e o nome do cliente estão exatamente iguais ao documento do cliente. E como é que você vai fazer isso? No dia que o cliente faz a compra na sua loja, você deve verificar se os dados cadastrais que você colocou no sistema é exatamente os dados que constam no documento do cliente, ok? A dica número 4. Respeite os requisitos para a retirada do nome do cliente do SPC. O que eu quero dizer com isso? Se o cliente for na sua loja e você, por exemplo, fazer uma renegociação de dívida com ele, você deve retirar esse cliente do SPC. Também, se o cliente fez o pagamento da dívida, você deve também retirar o cliente do SPC. Você também tem um prazo para fazer isso. Você deve retirar esse cliente no SPC, e essa é a nossa dica número 5, com um prazo de até 5 dias úteis. Ou seja, se o cliente fez o pagamento na segunda, você tem até a sexta-feira para retirar esse cliente do SPC, ok? Dica número 6. Proteste a dívida em cartório quando ela for estritamente necessária. Por quê? Quando você encaminha um cliente no SPC, essa negativação, esse nome do cliente fica no banco de dados por um período de 5 anos. Quando você faz um protesto, ele não tem prazo, ou seja, ele foi colocado e vai ficar lá até que o cliente pague a dívida. Agora, isso existe um custo diferenciado para que aconteça, tanto para você quanto para o consumidor. Algumas instituições, empresas, já têm alguns convênios com o cartório, com questão de integração de sistemas, enfim, para que você faça o envio desse documento de forma online. Mas existe um custo para você, lojista, para fazer isso. E para o cliente, esse custo, esse encargo, ele é muito alto. Para você ter uma ideia, fica em torno de R$200 para o cliente que está a dívida. Ou seja, além do valor da dívida, ele tem esses R$200 de cartório para pagar. A nossa sugestão é que você envie para cartório valores de dívidas que sejam superior a R$300. Ou seja, contando com o valor de cartório, vai dar R$500 o que o cliente tenha para acertar. Ou seja, acaba ficando um valor bem alto. Se for acionar a justiça, faça isso dentro do prazo. Essa é a nossa dica número 7 e final. O que eu quero dizer com isso? Se você, por exemplo, vende móveis, eletro, o valor da compra do cliente normalmente é um valor mais alto, né? R$1.000, R$2.000, R$3.000, R$4.000, R$5.000. Para esses casos, é interessante que você tente negociar com o cliente e, se não conseguir, você deve ir para a justiça para requerer talvez a mercadoria de volta, ok? Mas para que você tenha um tempo para fazer isso, um tempo hábil, é 5 anos. Ou seja, se você demorar mais do que esse prazo,
é entendido pela justiça que você não tinha o interesse de cobrar a dívida, ok? Então essas são as nossas dicas, espero que tenham gostado e até a próxima!